Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar com o João Paulo, do Você de Radiologista, grande amigo meu, foi monitor comigo no CPMed, e hoje ele coordena, comanda esse Instagram. Que é o Você Radiologista. E para mim é um dos melhores Instagrams em termos de conteúdo. Todos os dias ele posta conteúdo relacionado à imagem, radiologia, vende cursos na área também. E é um grande diferencial assim, que eu vejo nos médicos da atualidade. São os médicos que compartilham conteúdo de qualidade e fazem diferença desde novo. O João Paulo faz pouco tempo que saiu da residência, também não faz muito tempo que saiu da residência. E ele já está online aí. Vou chamar ele. Peraí, JP. Dúvida dando na caixa de perguntas. E vamos aguardar João Paulo entrar. Então, quem gosta de radiologia... E aí, JP? Boa noite. Fala, meu velho. Como é que você tá? Porra, tô querendo ficar bonito igual você, velho. Um dia eu chego lá. E aí, meu amigo? Você tá aqui em São Paulo, né? Tô, velho. Mais especificamente na terra do Queiroz. E sabe que meu nome é João Paulo Almeida de Queiroz, né? Polícia Federal, com certeza. Polícia Federal passa... Mas, rapaz, Está em Atibaia. quando eu ouço uma sirene, tô em Atibaia. Quando eu ouço uma sirene aqui, já fico preocupado. Atibaia é a terra do Queiroz e a terra do Lula também, né? Não pode esquecer. Rapaz, velho. Essa cidade entrou pra história, bicho. Caramba. Verdade. Cidade E gostosa, viu? Cidade gostosa. Tem uns morrinhos assim, eu achei. frio aí? Lembrou meu interior. Rapaz, não diria que tá frio, não, velho. Tá bom, tá um tempo gostoso. Eu gosto Que bom. desse tempo aqui. Então, hoje convidei você para a gente fazer. A gente está encerrando a série de lives que a gente fez. Fiz com o pessoal do PS Zerado, fiz live sozinho. A respeito, falando sobre técnicas de estudo, falando sobre o que a gente fala no curso Modo Psicopata, que a gente fala desde o ambiente de estudo, da preparação, desde a motivação, por que você está estudando aquilo, por que você escolheu radiologia, o que é que ele motiva a estar gerando conteúdo nessa área, desde a execução, que é a parte do planejamento, de como você vai planejar qualquer tipo de estudo, seja ele radiologia, passar na residência, da execução, que são as técnicas de estudo propriamente dito, né? Quais são as técnicas que vai utilizar, e hoje a gente vai discutir mais especificamente como é que a gente vai estudar a imagem, como é que se estuda imagem, como é que se estuda imagem para prova de residência, como é que se estuda imagem para eu saber o dia a dia de um pronto-socorro. Então a gente vai discutir como são as formas de estudar hoje, que também a gente fala no curso, são as técnicas de estudo, e também quem está pensando mais voltado em provas, né? Quem estiver assistindo a live está pensando em prova de residência. No curso a gente fala a parte de inteligência emocional, que é muito importante no período de prova, e a gente sabe bem que muita gente boa não passa, sabe muito, mas algo que não é o conteúdo fez com que atrapalhou o dia, a concentração, a ansiedade, o nervosismo, que não passasse na prova. Então é mais ou menos isso aí, JP. E Cara, fale mais. é o seguinte, velho. Eu sou um profundo admirador desse método que você criou, que você, na verdade, você não é nem que você criou, você viveu ele primeiro, deu certo para você e agora você está compartilhando. Não foi uma coisa pensada assim, foi uma coisa que você experienciou. E eu não sei se eu já disse isso para você, mas se eu fosse fazer prova hoje, assim como a minha mulher vai fazer prova em breve e eu vou colocar ela para comprar o seu curso. Porque, assim, eu acho que a parte mais importante dessa parada toda aí é como você constrói sua base. E construir a base, velho, começa lá no estímulo para estudar. Às vezes a pessoa não tem estímulo para estudar, velho. Eu vejo dentro da minha casa isso. Minha mulher é extremamente inteligente, velho. Muito inteligente. Se brincar, mais inteligente do que eu. Se ela assistir essa live, ela vai me matar agora. Eu fiz de propósito, viu? Falei de propósito. Mas se ela estiver assistindo essa live, ó. Não, brincadeira. Mas ela é muito inteligente, só que hoje, qual é a situação que ela tá? Provavelmente a maioria de quem está assistindo aqui essa live está parecido com isso.
é inteligente pra caramba. Eu não conheço. É difícil, cara. É difícil você ver um estudante de medicina que passou ali na prova do vestibular, que não é inteligente. Cara, essa galera é inteligente. É. Só que a faculdade ela maltrata tanto, 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 que chega uma hora que o cara não aguenta mais ver livro, o cara não aguenta mais estudar, tá estafado. O internato mata a pessoa assim, que você não tem nenhum. E para mim, uma das maiores vitórias que você tem enquanto profissional, cara, é que você viveu, você não fala da boca para fora, você viveu esse processo de como se manter motivado, como manter a persistência nos estudos e sempre com o rumo certo ali. Então, é o seguinte, se você está me assistindo aí, acredita em mim de alguma forma, cara. Eu não falo isso assim, tipo, da boca para fora. Eu juro para você, esse cidadão aí, ele sabe ensinar você a estudar. Não é à toa que ele passou em 10 residências de neurocirurgia. 10. Você tinha provado, Caio? Não, não tinha provável, não. Na verdade, como é que foi que a gente se conheceu, né? Para o pessoal um pouco entender porque você já me conhece. Na verdade, eu fiz a prova no 5º ano de medicina, né? Eu estava no 5º ano, no internato. Eu já estava fazendo medicurso, eu era fã do pessoal do Medigrupo, dos professores. Fãzaço, assim, eu acho que eu não perdi uma aula do medicurso do Med e eles me fizeram ver a medicina de outra forma, né? Antes eu tinha minha medicina da faculdade, era uma medicina meio engessada, que era com um professor, às vezes, que não é nem do assunto, dava uma aula que não queria dar, estava ali, às vezes, obrigado, e você não sentia o porquê da medicina. E quando você entra no Medigrupo, pelo menos para mim foi na época que eu comecei o Medicurso, você começa a ter outra visão. E não só a visão de fazer prova, que eu acho que é o fundamental deles, tem que ser, porque ele tem que trabalhar com resultado. Mas você começa a ter uma visão de você começa a gostar de aprender aquilo e saber que aquilo vai ter uma funcionalidade, como a radiologia foi para mim um marco diferencial, porque eu achava que tinha que aguardar o laudo, na época que eu era estudante. Depois que você começa a aprender que você tem um conhecimento, lógico que você tem que tomar uma certificação de um cara para corrigir, mas é como a gente fala na neurocirurgia, a Rainzinha até tá aí. Neurocirurgião que vê laudo não é neurocirurgião. É. Não que a gente, não que não tenha que ver o laudo, eu acho que tem que ver. Mas um neurocirurgião, se ele deixar de operar, por exemplo, no pronto-socorro, um paciente por causa de um laudo, é porque realmente ele não está sabendo nem indicar a cirurgia. Então é essencial ele saber um exame de imagem. E a gente não sabe, a gente sabe que tem muito neurocirurgião que a gente brinca, é um absurdo, que coloca, às vezes, na conduta, aguarda o laudo. Como é que você aguarda um laudo estrutural, um laudo subdural para operar um paciente? Então, Tem que saber, velho. o conhecimento básico de radiologia, ele é fundamental. É fundamental. E E o que tá você cada traz... vez, esse básico tá cada vez não tão mais básico, né? Não tão mais O básico. oncologista está precisando cada vez mais saber radiologia do abdômen, o pneumo mais do tórax, o neuro mais neuro. Cara, tá chegando um ponto que não dá para se fazer especialidade médica sem saber imagem. Não pense que vai ser diferente disso aí, não. E, exatamente. E como a gente se conheceu? Nessa época, que eu já era muito fã do Medigrupo, eu resolvi fazer o CPMed no 5º ano. No ano, eu não estava nem formado ainda, para conhecer os caras, fazer a prova prática. Aí, eu fui nesse ano do CPMed, e como eu estava em São Paulo, vou fazer prova do CIS São Paulo e fazer prova da USP, para conhecer. Aí, eu fiz o CPMed como aluno de 5º ano, né? Aprendi, não ia nem fazer as provas práticas naquele ano, e fiz a prova da USP e a prova do CIS São Paulo. A USP foi péssimo, e no CIS São Paulo eu fui até bem quando eu fui chamado no leilão, né? Minha colocação passou, daqui foi chamado para a neurocirurgia, se não me engano, foi em Presidente por algum interior de São Paulo, Sorocaba. E aí me deu ânimo de no outro ano, caramba, conheci os caras, me estimulou no outro ano a fazer o médio, o outro ano era no ano, e foi no ano que eu recebi, aí todo mundo que foi aluno, você lembra, no outro ano eu recebia o e-mail perguntando do Márcio, perguntando se queria participar como monitor. E eu respondi o e-mail sendo 100% sincero, sou fãzaço, tipo, era o que me mudou o valor da medicina, o que eu pensava, de como é estudar, tudo isso. Mas eu não sou residente. Tipo, como é que os caras vão contratar um monitor para ser monitor de prova prática de residente que ele não passou na residência? Então, foi um voto de confiança que o Márcio me deu, até hoje eu sou 100% grato, e que mudou minha vida, e foi quando a gente se conheceu. Que eu fui monitor para as provas fui monitor do CPMed em outubro. Eu não tinha passado na residência, eu tinha terminado minha faculdade em julho, né, no meio do ano, em junho. E
eu passei um mês, e você lembra bem que foi um mês exatamente antes das provas, sem estudar nada. Porque o CPMED era de 7 horas da manhã até a noite, de segunda a sábado, e eu peguei um mês, eu peguei 4 semanas direto. A experiência foi incrível, acho que também mudou minha vida, mas assim, eu passei um mês sem estudar. Eu não conseguia chegar em casa, às vezes tinha pelada, não conseguia estudar tudo em casa para as provas. E o que me fez minha base foi a forma como eu estudei durante todos os 2 anos e durante que eu já estudei um pouco na época de passar na prova de vestibular, tudo isso. Então, como você falou, hoje, pelo menos em prova de residência, o meio de grupo, eu acho, na minha opinião, ele nivelou por cima. Então, todo mundo tem acesso ao melhor conteúdo possível em termos de conteúdo. De vez em você ler tipo, um tratado, lá ele vai dizer a informação do tratado, vai dizer a informação do último artigo, vai colocar uma questão para você estudar. Então, é um material que faz diferença. Né? Porque eu também só conheço ele, não conheço os outros, também não fazer, né, nem fazendo propaganda, é falando sinceridade. E, como todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo, o que é que vai tornar ele diferente? É como ele vai absorver esse conteúdo e como ele vai usar esse conteúdo para fazer questão de prova de residência e tirar em primeiro lugar. O mesmo cara que estuda o médio curso tem em primeiro lugar e o mesmo. Por quê? É a forma como ele absorveu e a forma como ele vai executar. A forma como ele estuda, exatamente. Então, como você estuda, hoje em dia é muito mais importante de como você tem acesso. Se você pegar seu Instagram, toda informação que tem lá, se o cara colocar no Google, ele vai achar. Fratura de não sei o quê. O que é que você traz diferente? É a abordagem. Você estimula o cara com questão, você estimula o cara com um flashcard que eu acompanho, por exemplo, de ortopedia. Eu gosto muito da parte quando você tem que nomear as coisas. Eu não faço nem ortopedia, mas isso me estimula a estar numa área que eu estou tendo um lazer, que é o Instagram, absorvendo conhecimento. E esse conhecimento é válido, até para você discutir uma imagem de um colega. Então, conhecimento sempre é válido, principalmente na área médica. Quanto mais você aprender, mesmo que não seja sua área, lógico que quanto mais sua área, acho que é importante, mas mesmo que não seja sua área, vai ser válido até para você ganhar autoridade em discussão, tipo, que não é da sua área. Então, e radiologia é uma das áreas da medicina que você mexe com tudo, né? De ponta da cabeça aos pés, praticamente com todas as sub-áreas, você mexe com radiologia, todas as sub-áreas, pelo menos, tem imagem. Então, você mexe com cirurgia, você mexe com clínica, você mexe com GO, você mexe com pronto-socorro, você mexe com tudo. Né? Então, a forma como você vai aprender, acho que faz muita diferença. Cara, e você falou uma coisa aí que eu acredito de todo o meu coração, tá? Eu acho que todo mundo hoje tem acesso a um conhecimento muito bom. A maioria da galera tem acesso a esse conhecimento. Ixi, peraí, acho que eu... Queimou a lâmpada aí. O computador que apagou. Aí apaga junto minha... Pessoal, que está gostando da live, aproveita, vai aqui na setinha, ó, embaixo do JP aí, que encaminha a live aí para as pessoas que quiserem vão curtir. Eu vou deixar a live salve. Então, quem estiver gostando, encaminha, manda o coraçãozinho para a JP e manda as perguntas na caixa de perguntas que a gente vai falar, vai responder. Sim, o que eu estava falando é o seguinte, você está aí se preparando para fazer prova, e talvez você não esteja se preparando para fazer prova, tá? Pode ser que você esteja se preparando para fazer concurso, não prova de residência exatamente, sei lá. Você precisa aprender a estudar. A verdade é, sabe por quê? A mesma galera que tem acesso e sai em primeiro lugar nas provas mais disputadas, é a mesma galera que tem acesso e sai nos últimos lugares. Qual é a diferença? Porra, tem gente que tem perseverança e disciplina para estudar e sabe o jeito certo de estudar. E tem gente que não. Tem gente que fica contando com a sorte, ou vai na onda das pessoas, ou fica dando desculpinha para não fazer a coisa como tem que fazer, tá? Ou não tem coragem e não entende, às vezes, que essa é a fase de investir em você. Então, é a fase de aprendizado, é a fase de você investir em você, cara. Se você não entender isso, que esse é o momento que você está menos capitalizado? Provavelmente. Mas é o momento que você tem que mais investir em você. Sabe por quê? Quando você investe em você agora um pouquinho, lá na frente, esse pouquinho vai virar um monte de coisa. O dinheiro vai e o dinheiro volta, cara. Você tem que investir em você. Se você não aprender a investir em você, ninguém vai investir em você, tá bom? Se você não acredita em você e entende que o que você está fazendo agora é importante, não é o mundo que vai, os seus empregadores. Não, isso não vai acontecer. O mercado está cada vez mais disputado. Se você não encontrar o seu lugar, as coisas não vão ser fáceis, tá? Elas não são fáceis. Antigamente já não eram fáceis, mas talvez fossem um pouco mais fáceis. A gente não viveu, eu não vivi, acho que o cara também não viveu, a fase de sair da medicina, estou empregado. Não foi assim comigo.
Eu tive que ralar para encontrar um emprego e não foi um emprego digno. Inicialmente não foi. Foi um emprego bem meia boca. Por isso foi um dos motivos de eu ter quisto fazer direto residência médica. E, cara, é desesperador você... Eu me sentia, assim, razoavelmente preparado, mas é desesperador. Imagino que você que, sabe, tá aí, chega em cima da hora da prova e sente que não está preparado. Agora, outra coisa que o Caio falou aí. Quando eu fiz prova de título, eu tinha passado. Eu não tinha estudado nada para a prova de título de radiologia. Zero. Eu tinha estudado zero. Assim, parar para estudar para a prova de título, eu não fiz isso. Mas como foi que eu passei na prova de título, sem ter estudado de véspera? Não é nem de véspera. Tipo, uns 6 meses antes eu não tinha aberto uma aula sequer de curso, de nada, para estudar para a prova de título e passei de cara. Como foi que eu fiz isso? Porque quando você estuda do jeito certo, você não esquece, se você estuda do jeito certo, você não esquece, aquilo fica guardado na memória. A galera que estuda do jeito errado, estuda, sabe aquilo ali hoje, amanhã já sabe menos, semana que vem sabe nada, mês que vem nem lembra que já estudou aquilo, entendeu, velho? Então, se você não aprender hoje, você tem que entender que você está perdendo tempo aí, você está perdendo tempo, olha para mim, você está perdendo tempo estudando se você está estudando do jeito errado, porque mês que vem você não vai lembrar mais nada, cara. Então, bota uma coisa na sua cabeça hoje. Se você ainda não sabe estudar do jeito certo, você precisa aprender a estudar do jeito certo, tá? Mas eu tô puxando essa sardinha aqui pro Caio, porque eu realmente, sinceramente, eu não tô recebendo nada por isso. Isso aqui não é merchan. Eu só faço coisas no meu Instagram que eu acho realmente que vai ajudar vocês, que vai mudar a vida de vocês. E esse cara aqui, eu já falei para ele, toda vez que a gente conversa, eu falo para ele, cara, você vai ser um cara que tem que ser conhecido no Brasil inteiro, porque o seu método, o que você fez com você mesmo, as pessoas precisam conhecer. E eu vou botar minha mulher para fazer esse curso quando ela for prestar prova de residência. Mas, enfim, Não, a live já hoje... ganhou o curso, pelo mexer já ganhou o curso. A live hoje é sobre como estudar imagem. E aí o Caio me falou, JP, o que a gente tinha que falar nessa live? E eu falei assim, Caio, é o seguinte, tem três coisas que essa live tem que ter. A primeira coisa é por que banana a pessoa tem que passar mais alguns minutos com a gente para aprender a estudar imagem? Por que ela tem que aprender imagem? Isso faz mesmo diferença na vida dela? Segundo, se ela tem que aprender, o que ela tem que aprender? O que ela precisa aprender? E terceiro, se ela tem que aprender o que ela precisa aprender, como ela vai aprender? Beleza? Então, por que você precisa aprender? Se eu estiver falando muito, você me corta, viu, Caio? Não, Por que você precisa... você está certo. E justamente pegando esse assunto. Por que você precisa aprender imagem? E por que você precisa aprender? Antes de aprender a colocar a palavra imagem, por que você precisa aprender? Acho que isso é o diferencial. Já respondendo essa pergunta também da imagem é importante. Eu acho que o que diferencia hoje as pessoas é o conhecimento. Se você vai pagar um advogado para defender uma ação sua, você está depositando dinheiro no conhecimento que ele tem e você não tem sobre o direito. Se você está confiando no médico, no consultório, no ortopedista, você está confiando conhecimento nele, ainda está confiando conhecimento talvez numa indicação de uma prótese, numa indicação de um medicamento que ele vai passar. Então, a pessoa que produziu aquilo foi um conhecimento baseado naquilo. Então, hoje em dia, você paga pelo conhecimento das pessoas. Às vezes, tem gente que tem conhecimento em pessoas, no network. Então, você paga, às vezes, para o cara fazer um contrato ou fazer uma transação, fazer um intermédio de alguma coisa. Se você comprou de uma casa, você compra o cara que teve um conhecimento em engenharia para construir outro conhecimento em arquitetura. E o valor do conhecimento é que é muito importante. Então, isso eu acho que as pessoas precisam entender. Então, quando você, por exemplo, segue o seu Instagram, que é sobre radiologia, não é diretamente sobre minha área, sobre neurocirurgia, mas eu estou ali no momento de lazer e às vezes não, sempre eu estou aprendendo alguma coisa. E esse conhecimento é que as pessoas têm que entender que às vezes abre portas num lugar onde você não imagina. Talvez você está numa festa, alguém vem falar com você, tirar uma dúvida sobre um raio-x de um pé, e esse contato que você tem, às vezes, abre portas para você conhecer um curso de marketing que vai mudar a sua vida, ou você entrar numa empresa. Então, o conhecimento sempre é válido. Então, todo mundo tem que entender o porquê é necessário aprender. Porque é válido. O conhecimento é uma forma de você conversar com as pessoas,
é uma forma de você entender por que pessoas bem-sucedidas, por exemplo, na radiologia, e tem pessoas que não são bem-sucedidas. Não é só o conhecimento do conteúdo em si, às vezes é o conhecimento de como se expor, de visibilidade, de se antever do que vai acontecer. Você foi uma pessoa que começou a compartilhar conhecimento na área de radiologia quando ninguém compartilhava. E agora vários outros surgiram porque viram o sucesso, viram tudo o que estava acontecendo, porque você estava sendo autoridade na sua área com médicos de vários anos e vários, sei lá, formação, catedráticos que não eram. E você talvez ganhou mais, vamos dizer, autoridade perante a radiologia do que outros médicos mais, vamos dizer, com mais tempo de conteúdo. Mas por quê? Às vezes o conteúdo, só o conteúdo, não é o conteúdo que é necessário para você, talvez, progredir. Às vezes você conhecer um pouco de marketing, um pouco de como falar em público, vai gerar muito mais valor e você vai conseguir influenciar muito mais pessoas a aprender do que uma pessoa que tem muito conteúdo e às vezes não sabe passar um slide, né? Como a gente vê nas faculdades. Eu acho que o mérito que eu tive nesse processo, o meu grande mérito nesse processo, não é ser o radiologista mais sabidão. Eu estou longe de ser o cara mais bam do Brasil. Eu estou longe disso. Mas talvez eu tenha alguma facilidade em transmitir o pouquinho que eu sei para as pessoas. Então, você quer aprender um cara que tem ali, sei lá, 85% do conhecimento e consegue passar 100% do 85% dele, ou você quer aprender com um cara que tem 110% do conhecimento e não consegue te passar nem 30%? Te passar do jeito certo. Exato. Te passar do jeito que você vai fixar, que você vai assimilar. Então, eu acho que é isso. Tipo, eu simplesmente fiz o que todo mundo poderia fazer e pronto. Tipo, enfim, é por aí, né? Tipo, a gente tem que, sei lá, não sei nem explicar, porque esse processo foi tão louco que... Mas é um processo que, o próprio processo, você começa a aprender e você começa a ganhar habilidade que você nem imagina que tinha. Você nunca imaginou que tinha habilidade de falar em público, de ter um poder de persuasão, que eu acho que você tem, de um poder de ensinar, quando você começou. Então, é um processo que você erra, que você vai melhorando, você começa a se ver, você começa a se pontuar. E isso vai gerando um conhecimento que não necessariamente vai estar em livro. E você precisou dar tapa a cara, precisou suar. Então, as pessoas precisam entender que o processo é árduo. Eu não ensino no curso uma fórmula mágica. Eu ensino como você se planejar para realmente se ferrar estudando. Assim, mas se ferrar de uma forma que você consiga ir para academia, você consegue, mas assim, você vai ter muito tempo de estudo. Não adianta fugir, eu não vou ensinar você a estudar em 2 horas, em 1 hora. Realmente é algo que vai mudar, mas o planejamento, a parte do planejamento, fica muito mais fácil de executar quando você tem o conhecimento, né, do processo. E voltando para a imagem. Hoje em dia, porque é fundamental um estudante de medicina, um médico, um profissional da área da saúde, qualquer ele que seja, um fisioterapeuta, ele ter conhecimento em imagem e qual a diferença que ele, tendo ou não tendo conhecimento em imagem, ele pode trazer para a carreira dele, por exemplo? Cara, primeiro, imagem. Vamos lá desde o começo, na faculdade. Se você souber imagem na faculdade, a primeira coisa que vai acontecer é você vai virar referência, tá? Porque imagem é um negócio que ninguém sabe, cara. Ninguém sabe imagem. E aí, é o tipo da coisa que talvez, provavelmente, e eu sou tão fã quanto você, talvez até mais, do Med Group, mas provavelmente foi a coisa que eu menos tive acesso, foi a essa parte de imagem. Eu acho até que eles devem lançar a qualquer momento aí algum curso de imagem, mas na minha época, pelo menos, foi o que eu menos aprendi. Eu fiquei fera de clínica, eu fiquei fera de tudo, mas imagem continuou sendo meu ponto cego. Então ninguém sabe imagem, e esse negócio que o Caio falou de nivelar, todo mundo está nivelado por cima, quais são as duas formas eu vejo hoje de você sair dessa massa aqui que já está nivelada por cima, tá? Técnica de estudo e imagem. Cara, tá falando isso porque vocês são imagem e técnica de estudo. Sim, eu tô falando isso porque a gente é imagem e técnica de estudo. Não quer dizer que isso é mentira. Isso é a puríssima verdade. Isso é a puríssima verdade. Cara, eu era excelente clínico. Eu sabia tudo de clínica e exame físico, eu sabia tudo de ECG, eu era bom pra caramba. Me ferrei na minha
época na prova da USP, sabe por quê? A prova da USP é pura imagem, cara. E eu não sabia nada de imagem. Quando eu era interno, quando eu fiz prova de residência, eu não sabia bem. Eu não sabia, você tá entendendo? E eu fiz 2 anos, eu fiz médio grupo. Então, esse é um diferencial muito grande que a galera que está na USP, por terem eles têm uma abordagem de imagem pesadíssima, eles saem na frente. Outra coisa, técnica de estudo. Porra, é claro que técnica de estudo faz toda a diferença. Então, se todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo, como é que você se diferencia de todo mundo? Ou você tem acesso a um conteúdo que os outros não estão tendo, ou você tem acesso ao mesmo conteúdo e aprende a estudar do jeito certo. Ou você faz as duas coisas e aí você vai decolar, entendeu, velho? Então, imagem importante porque você, na faculdade, vai acertar a parada toda, porque o nível de imagem que se cobra na faculdade é baixo, na residência é mais alto, tá? A prova de residência o nível é alto mesmo, tá? Às vezes eu fico de cara com as questões de prova de residência, que são coisas que eu aprendi no R3, que cai na prova, coisas que eu aprendi no R3. E eu fico assim, cara, tu é louco, como é que vai acertar isso aqui? O pobre do estudante não vai. Não vai. É por isso, inclusive, que eu vou chamar esse homem aqui, ó, e a gente vai fazer um negócio para vocês esse ano, que vocês vão ver só o que vai acontecer, tá? Aguarde. Mas, então, para o estudante, pô, você vai acertar as suas coisas da faculdade com facilidade, você vai ser diferente, vai ser referência dos seus colegas, e isso, para a gente que é estudante de medicina, é gostoso. Você vai acertar a prova de residência e diferenciar. Pronto. Então, isso para o estudante. Para o médico, cara, você que é estudante vai ser médico um dia, então isso também é para você. Você está no meio do plantão, não dá para esperar o laudo. Como o Caio falou aí da especialidade, cara, tem lugar que nem laudo vai ter, você vai esperar até a morte ou a sua do paciente. Então, tem lugar que não vai ter tomo, vai ser só raio-x não vai ter laudo. Tem lugar que vai ter tomo e o laudo não vai sair rápido, vai demorar horas. E tem lugar que vai ter tomo, que vai ter laudo, que vai ter tudo, que vai ter ressonância. E o paciente é que não vai poder esperar, que você vai precisar resolver. O paciente nem sempre pode esperar. Então, para o médico, cara, é a questão do seu carimbo que está em jogo. Se você não sabe imagem, por que eu tenho que aprender imagem? Porque o seu carimbo está em jogo, meu amigo. Quanto é que você acha que custa o seu carimbo? Pega aí. Se você fez pública, tudo bem. Mas se você fez privada, faz o cálculo aí. E você que é pública, faz o cálculo do dinheiro que o governo gastou com você, tá? Uma faculdade, em média, hoje, de medicina, está custando quanto? Uns 8, 10 mil por mês? Vamos botar 10, porque eu conheço faculdade que cobra 12. Vamos botar 10. E aí são 12 meses por ano, 120 mil por ano, vezes 5, 120 mil dá quanto? 600 mil? 720. Mais um 12. ano, mais 120, é porque eu sempre faço assim, 5, eu faço os números quebrados. Eu também, mas eu calculei desse jeito também. Então, dá 720 mil. 720 mil é o que vale o seu carimbo? Não, porque entra uma coisa nessa conta que não tem preço. E o seu tempo, o seu tempo da sua vida que não volta. São 6 anos que não voltam. Isso não tem preço. Então, o seu carimbo, cara... Ainda vou ler a vida do paciente. Porque, a vida do paciente. Exemplo, se você demorar, se você não souber ver um pneumotórax, um cara que trabalha como, sei lá, um interno de cirurgia no PS, ele vai aguardar aquilo pode ser a vida do paciente. E então, provavelmente vai ser. Então, a questão de aprender imagem, por exemplo, a gente brinca muito isso na neurocirurgia, isso é muito fato. O neurocirurgião que olha laudo, tipo, não é neurocirurgião. Não porque a gente não olha laudo, lógico que a gente complementa, vê. Mas num pronto-socorro, por exemplo, você não tem que esperar laudo. É um extradural, um subdural, você tem que saber se é algo cirúrgico é não. Você tem que saber se é uma herniação, um caos, é o básico. Então, quem pensa, por exemplo, tem muitos estudantes, muita gente que acompanha a gente, que quer neurocirurgia, quer neurologia, quer fazer, sei lá, intervenção, que é algo que está na moda, tanto na radiologia como na neurocirurgia também. Então, é o básico. E como você falou, o estudante de medicina, ele precisa saber para ele diferenciar perante os colegas, porque aquele estudante que está, sei lá, no internato, no pronto-socorro, o médico coloca o raio-x, ele dá o diagnóstico, você vai começar a ser respeitado na faculdade. Isso já faz toda a diferença. Um dos grandes incentivadores meus, e acho que até quem estiver assistindo manda um aí, são meus colegas de turma. Uma amiga minha, Glauco, comprou meu curso, estudou comigo, na mesma turma, na minha faculdade. Então, os meus colegas de turma incentivam, dão feedback de sala. E dão incentivo, ó, eu lembro de você todo dia, estudava, um amigo meu, Luan, inclusive da Bahia, estudava domingo a domingo. Então, tudo isso
como você falou, eu vivi. Então não foi, eu vou criar um curso para vender porque eu vou ganhar dinheiro na internet. Não foi. Existe a metodologia que eu utilizei para mim. Tanto é que o meu Instagram começou em outubro do ano passado. Não tem nem, sei lá, 8 meses. E se você olhar as primeiras postagens, tudo foto pessoal. Não existia nada de curso. Como é que eu comecei nisso? O pessoal começou a perguntar como é que eu estudava para residência. Porque viu que eu tive uma boa quantidade de aprovações, viu que eu fui um monitor do CPMED e começou a perguntar como é que você estudava, como é que você estudava. E eu comecei a compartilhar isso. Comecei a compartilhar também coisas sobre, sei lá, quanto é que ganha um médico em São Paulo. O médico, você sabe, eles não falam, é um segredo falar quanto é que ganha um plantão. O pessoal vai ficar... Aí eu comecei a colocar os prints tipo, do pessoal oferecendo o valor. E o pessoal começou a, caramba, ninguém nunca posta sobre isso, é tão claro. E eu comecei a ser claro e objetivo e realmente as pessoas que têm interesse em realmente ser diferenciados, eu acho que, como você falou, não é puxando sardinha, mas é óbvio que você tem que saber imagem, estudante de medicina e médico, o básico bem, não só para a prova de residência, acho que para a prova de residência é fundamental, porque isso é o que vai te fazer diferenciado. Hoje em dia, você médico generalista, você não vai evoluir. Infelizmente, a gente sabe. É muito limitado. Você pode até começar a ganhar dinheiro, mas talvez você não seja feliz, porque você vai se contentar, vou ganhar um fixo aqui, mas não vai ser feliz na área que talvez não foi nem aquele motivo de fazer medicina. E vira escravo do trabalho, né, velho? Exato. Tipo, Exatamente. eu acho que residência hoje não é só questão de... o cara que faz a residência, ele não faz para ficar rico. Ele vai ganhar muitas vezes o que um generalista ganha se matando de trabalhar, só que ele não vai se matar tanto de trabalhar. Então, e talvez ele vai estudar o que ele gosta. Eu tenho um prazer de chegar em casa e ler um livro de neurocirurgia. É um prazer. É como se eu ler sua revista. Você tem prazer de estudar imagem, de ler, de compartilhar, de produzir conteúdo sobre isso. Eu tenho prazer de neurocirurgia. Então, é um prazer. Eu lembro na faculdade. Caramba, eu estudo um dia para poder estudar. Eu estudo tudo um dia para poder um dia estudar o que eu gosto. E hoje em dia eu estudo o que eu gosto. E isso faz com que eu estude até outras coisas que eu nem sabia que gostava, né? Em relação à internet, tudo isso. E isso começa a abrir portas. E quando você tem um conhecimento, que é o conhecimento que ninguém tem, por exemplo, o conhecimento que a radiologia lhe dá, o conhecimento que a neurocirurgia me dá, que as técnicas de estudo que eu estudei, me faz abrir portas que não estão totalmente ligadas àquilo. Você não é totalmente o valor do seu trabalho, é a quantidade de laudos que você dá. Talvez hoje em dia seja a quantidade de cursos, pessoas que você ensina. Então, o conhecimento que só você tem, agregado com outro conhecimento que você pode adquirir, vai fazer muito mais diferenciado do que aquela pessoa que tem muito conhecimento só numa área só e não vai conseguir expandir aquilo. Seja ele, sei lá, eu sei muito clínico de cirurgia, mas não sei fazer prova de residência, não sei ver exame de imagem. Então, para que você sabe muito de clínico de cirurgia? Você não vai passar na prova de residência. Você vai ficar limitado. E talvez você se frustre com aquilo. Né? Velho, eu acho que é um tripé hoje. O tripé clínica, imagem e laboratório. Esse tripé aí, o cara tem que ter os três para poder passar em qualquer coisa que ele pense em passar, que seja disputada. Se ele não tiver... Se um dos lados tiver capenga, ele vai ter sérios problemas, tá? Seríssimos problemas. Só que para aprender qualquer um desses três aí, ele tem que ter o que você ensina, que é técnica, né? Tem que ter técnica. E, cara, sinceramente, eu tô quase fazendo esse curso, porque, cara, eu quero ser... Eu estudo pra caramba, mas eu não consigo ter essa vida malhadona aí, pá, curtindo. Porra, Caio é exemplo, velho. Você Caio é pai, você é pai, tira muito mais tempo. Nível A de vida, pô. Tem que ser assim. Tem que ser assim, pô. Tem que ser. Você é possível. As pessoas acham que não é possível conciliar as coisas e Você é a prova viva disso, pô. Você não precisa. Ser nerd não é igual a ser um cara das cavernas lá, gordão, obeso, com uma qualidade de vida lixo. Contrário. No mundo de hoje em dia é o contrário. No mundo de hoje em dia é o que eu te falei. O nerd de hoje em dia que ele é diferenciado é o nerd que ele consegue ter uma vida saudável, consegue fazer exercício, consegue equilibrar com a família. Porque aquela visão de ser nerd, hoje em dia não é o cara mais inteligente. Hoje em dia mudou o conceito. Hoje em dia o cara mais inteligente é o cara que agrega vários valores. Exatamente, velho. E se torna o cara mais inteligente. O nerdzão, que é aquele só do conteúdo, só de saber muito, ficou para trás de vários sentidos, até financeiro. Ficou obsoleto, velho. Primeiro que não vai viver para aproveitar a vida, né? Vai morrer cedo. Cara que não se cuida vai, infelizmente, tá?
Então, é isso aí. Aí tem o outro bloco lá, né? O que que você estuda? Imagem. O que que você estuda imagem? Gente, eu acho que tem alguns métodos, sendo sincero aqui, sincerão, tá? Para a prova de residência, pode cair muita coisa. Literalmente pode cair qualquer coisa. Por isso você tem que estudar sempre o que cai mais, porque pode cair qualquer prova, qualquer coisa. Então, você pode fazer o caminho longo, né, que é estudar tudo, mas provavelmente na sua faculdade você não deve ter tido essa oportunidade, porque são pouquíssimas no Brasil que dão essa oportunidade, principalmente dão bem dado, com uma didática boa, com um professor bom. Ou você pode estudar ali coisas que caem mais, ou que você vai encontrar mais na vida real e que vai ser você que vai resolver, que você não vai terceirizar. Eu acredito que as coisas que caem mais e que você tem menos o poder de terceirizar são radiografia e tomografia. Ah, João, ressonância. Você vai se deparar durante a vida, mas menos, e você vai ter mais poder de terceirização da culpa. Porque ressonância sempre tem laudo. Beleza, não estou falando de prova de residência, estou falando da vida, tá? Na prova de residência você vai ter que saber. Raio-X, não vai ter laudo, esqueça. Esqueça, ou você sabe, ou você se ferra e o seu paciente se ferra junto. Melhor, o seu paciente se ferra e você se ferra junto. Tomografia, você vai muitas vezes ter laudo, vai demorar esse laudo muitas vezes, mas o pior da tomografia é que às vezes o laudo sai e ele não te ajuda. E esse às vezes é muitas vezes, tá? Muitas vezes o laudo não tem informação que você precisa. Muitas vezes, se você não souber olhar o exame, você vai fazer zero, você vai amassar o laudo e jogar fora, porque o laudo vai ser inconclusivo. Quem conhece a minha história sabe que a minha mãe quase morreu. O primeiro laudo de tomografia dela foi inconclusivo. A segunda tomografia que deu uma dica lá e aí acabaram abrindo ela. Então, muitas vezes você vai se deparar com laudos inconclusivos, cara. E se você não souber a imagem, olhar, você vai ficar na pindaíba. É a mesma coisa de você não ter laudo, um laudo inconclusivo, tá? Isso não é infrequente, isso é bem frequente. Olha aí. Não, é assim, ó, faz 4 anos que eu fiz prova de residência. Tem algumas doenças que eu acho que é fundamental para o médico identificar no laudo. Por exemplo, a nefrolitise na tomografia tem que ser identificada pelo médico. Eu faço neurocirurgia e hoje eu consigo identificar. Lógico que, sei lá, microcálculos, talvez algo bem discreto, não. Mas um cálculo na tomografia é fácil de identificar. Sei lá, uma coledocolitíase, uma colelitíase. Algo que você tem que saber identificar. O mínimo ali, da anatomia, sabe? Então, o fundamental para a prova de residência é você saber o básico muito bem, como você falou, porque tem prova que está caindo coisa que é do R3 de radiologia. Então, o básico, tomografia de abdômen, principalmente doenças que a conduta tem que ser de pronto-socorro, tanto de raio-x de tórax que a conduta tem que ser de pronto-socorro, pelo menos para o médico, isso é o básico que você tem que saber para a prova de residência, o básico. Assim, você vai estar igual ao mínimo necessário. Você tem que saber o geralzão da tomo. Você tem que saber o mais importante de todas as áreas, cara. Isso, Exato. Assim, a real é o seguinte. Você aí, que é médico, não importa se você não vai fazer radiologia. Se você não souber o geralzão de tomografia, você é incompleto. Ponto. Ponto. Sabe por quê? Não importa qual especialidade você vai fazer, ou se você não vai fazer especialidade. Se você não souber o geralzão de tomografia, está faltando no seu currículo de conhecimento um dos pilares mais importantes da prática clínica atual, que é imagem. Imagem hoje, gente, aonde não tem tomografia é raio-x, mas onde tem tomografia geralmente começa pelo raio-x e depois vai para tomo. É um jogo, é um bate-bola. Tipo, você tem que saber os dois. Então, se você fica aí só com clínica e laboratório, exame físico e tal, e não tem o tripé da imagem aqui, cara, você vai passar aperto, vai comer bola, como muita gente aí tá falando. Então, o que João, você então tem que vamos falar estudar? da parte prática. Por exemplo, eu vou falar como eu estudei radiologia. No 4º período, eu fiz a matéria a cadeira na faculdade, o módulo, e eu me interessei muito desde o começo. Por quê?
como você falou, eu sempre fui tentar ser mais à frente do que a média. Então, eu sabia que se eu soubesse radiologia, eu iria me destacar de certa forma. Então, isso me influenciou para ser monitor de radiologia, que eu fui monitor de radiologia. Isso me influenciou para publicar trabalhos na área de radiologia. Eu fundei um laboratório lá no UFPB que chama NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa em Imaginologia. Que Eu consegui massa. colocar MEC na época. Fiz a primeira prova de radiologia, que era simulando workstation. Cara, Com os alunos, eu era monitor de radiologia, cada aluno sentava no computador e era tipo simulando um workstationzinho. E tive uma empresa junto com um sócio meu, que é Léo, que hoje é radiologista pelo Heliópolis, e a gente começou a comercializar software PACS. Então, radiologia é uma área que eu gosto, sempre gostei, nunca pensei em fazer, mas é uma área que existe várias vertentes, porque é muito ligada à tecnologia, como eu gosto. Então, eu estudei radiologia da seguinte forma, de blocos de doenças, na época, né? Na época da faculdade. Então, patologias do pulmão. E tinha aquele bloco de doenças relacionadas, e tinha raio-x, tomografia e ressonância. Patologia, sei lá, do abdômen, tinha aquele bloco de doenças com cada exames relativos àquelas doenças. E às vezes era meio quebrado e você não conseguia formar um raciocínio. Na época de estudo, já para residência, eu já estudei mais focado em questão. Eu peguei as questões de radiologia que mais caíram, vi quais são as principais imagens e comecei a estudar aquelas imagens que mais caíram nas provas de residência, porque eu não queria estudar uma imagem de uma doença rara, porque era muito mais, eu ia perdendo meu tempo e como eu queria focalizar mais, eu comecei a ver muito, eu sei que isso cai muito, sei lá, uma imagem de, sei lá, na época, sei lá, apendicite. Era uma imagem que caiu muito nas tomografias, assim, pelo menos do PS, para você dar o diagnóstico. E às vezes tem diagnóstico diferencial com colite, sei lá, outras coisas. Mas eu sabia que a imagem caiu muito. Então eu foquei muito naquela imagem e às vezes ia na internet, no Radiopedia, pesquisar a imagem daquela para ver se fixava para não errar. Então essa foi a forma que eu estudei. Imagem, né? Assim, como eu aprendi. Hoje em dia, eu vejo muito tomografia de crânio, ressonância de crânio, de coluna. Então, o meu estudo é mais assim, focalizado. Eu vejo alguma coisa e vou na internet e procuro um artigo científico, no Radiopedia, alguma coisa, informação relativa àquela doença. Então, falando de estudar radiologia, como é que você acha que deve ser a melhor forma? E como eu sempre falo, não existe a melhor técnica, existe a melhor técnica para aquele momento. Se eu estou estudando para uma prova, existe a técnica para a prova. Se eu estou estudando para aprender, eu vou estudar de outra forma como eu estudo hoje em dia, pelo menos para neuro. Então, me fala aí sua experiência e o que, é que você acha de melhor a minha técnica de experiência estudo. foi inexistente na faculdade, cara. Eu não tive aula de radiologia na faculdade e eu não tive essa sacada que você teve, que isso ia me tornar uma pessoa diferenciada. Eu era o tipo de aluno que achava que eu precisava de clínica médica, exame físico. Era disso que eu achava que eu precisava. Eu fui o tipo de aluno que eu não quero que as pessoas sejam. Eu só entendi que essa parada era importante depois que aconteceu com minha família, e aí já foi muito em cima da hora da prova. Não, sabe, não tinha nada que. Não tinha um curso intensivo de nada para me fazer aprender naquela época. E eu caí de cara na prova da USP e me ferrei. Sabe de que eu errei uma questão da USP? Eu errei uma questão de hemorragia intracraniana. Hoje eu olho para trás e eu sou seu idiota. Como é que você errou isso, cara? Porque era lá se era epidural ou subdural naquele ano caiu essa questão e era uma coisa, eu botei a outra. E eu fiquei muito puto depois, porque isso é tão simples. E eu falo uma coisa para vocês: radiologia não é difícil. Radiologia só é uma coisa nova para a maioria das pessoas. A gente não está acostumado a pensar no plano axial. Você não está acostumado a pensar o paciente fatiado. Mas uma vez que você se acostuma com isso, fica tudo muito na sua cara. As coisas não se escondem, entendeu? Se você já tem a clínica, você é um bom aluno, você já deve ter a clínica. Você pega a imagem, junta os dois, cara, faz um batidão ali, você tá com o diagnóstico na sua mão. É muito, não, eu juro para você, confia em mim. Não é difícil, precisa só que alguém te mostre como começar essa parada. Depois fica muito, muito, muito fácil. Então, como é que eu estudei na residência? Uma pessoa que não sabia nada da faculdade, zero. Eu sabia zero, 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 zero.
caí de cabeça na residência e como é que hoje eu sei radiologia a ponto de ensinar para os doidos aí que são todos meus alunos. Eu não sei, acho que eu não te falei, mas hoje a gente já está com mais de 1.300 alunos. Acho que a última vez que eu olhei já tinha mais de 1.400 alunos. Mais de 1.400 alunos. De radiografia, viu? A gente vai lançar agora, no início do mês que vem, um curso de tomografia. Que, inclusive, ó, vai ser chuchu para o preço para estudante. Chuchu é ruim, né? Mas vai ser, ó, pitel. Pitel, as pessoas não sei se tem pitel. Mas, enfim. Como é que eu estudei se eu precisava saber tudo e eu não sabia nada? Como é que em 3 anos... Cara, 3 anos é palvo. Como é que em 3 anos eu fiz isso? Bom, a residência tem uma vantagem, que é você ver as coisas na prática. Então, eu literalmente via a coisa na prática e eu ia estudar em casa. Porém, o que eu acho que talvez tenha me diferenciado? Eu estou falando isso de todo o meu coração. Eu sempre procurava buscar sanar os meus pontos cegos. Por exemplo, minha residência ensinava muito bem tórax. Então, qual foi a minha estratégia? Aproveitar o ponto forte e tapar o ponto cego. Então, minha residência ensinava muito bem tórax. No primeiro mês de residência, eu li um livro dessa grossura aqui, só de radiologia torácica. Dessa grossura. Então, depois disso aí, tudo que eu via na residência, eu já tinha alguma familiaridade, e aí era o quê? Ver aquele caso ali, reestudar, e tinha um site chamado Altmini, que é um site para responder questão. E eu aprendi isso com um preceptor meu muito bom, provavelmente o cara mais inteligente assim, da residência, que ele falava, cara, quando eu era residente, o meu estudo era resolver questão aqui no Altmini todo dia na hora do almoço. E eu internalizei aquilo ali e todo dia eu ia responder questão do Altmini. Todo dia. Tinha dia que eu esquecia, tinha, mas sempre, todo dia. Então... Qual o nome do aplicativo para dizer, pessoal? Altmini. Alt de sair? Alt de tio e mini de mini. De Mickey. Mini de Mickey. Então, eu comi o teórico, mas assim, o fato é que o teórico ele me deu familiaridade, ele não me deu domínio. O teórico do livro me deu familiaridade. E aí eu fui para o prático preparado com a base do teórico. Esqueça, você vai aprender na prática mesmo. O que faz você aprender prática e questão? Prática e questão, prática e questão. Só que você vai para prática e questão sem nada de teórico, como era o meu caso, você vai ter muito mais dor, muito mais trabalho. Então, eu comi o teórico e depois eu fui prática e questão, prática e questão. Aí, o que acontece? Esse era o ponto forte da minha residência. Então, tórax no R1, que é uma coisa que a gente costumava aprender no R2 e R3, eu já sabia muito tórax no R1. Teve algumas coisas que me favoreceram também, que um preceptor muito bom de tórax. A gente teve um curso, tipo uma pós-graduação em tórax no meio da residência. Mas aí tinha outras coisas também. Abdômen, tinha ultrassom, tinha tudo. Tudo bem. Isso eu fui aprendendo nessa mesma prática. Só que existiam, e aí que eu acho que foi o meu grande diferencial, existiam pontos cegos na residência. Quais eram os pontos cegos na minha residência? Era um hospital universitário e porta fechada. Então, ponto cego número 1, emergência. Emergência. Era o meu maior ponto cego. Sabe o que eu fiz? Eu fiz, cara, eu vou ficar liso, mas eu vou fazer todos os cursos de emergência que eu encontrar pela frente. Aí eu fiz os cursos todos lá do Radiopedia. Eu fui para Belo Horizonte fazer um curso internacional lá, que os professores internacionais vieram fazer. Cara, onde falava assim, curso de emergência, eu ia. Você tá entendendo? Tudo relacionado à emergência, eu ia e eu fazia. Porque eu conhecia o meu ponto cego. E eu ia atrás do meu ponto cego. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no hospital de emergência, o que eu fiz? Peguei. Sabia tudo na hora que eu fui? Não sabia tudo, mas eu tinha me preparado na teoria dos cursos e aí eu fui para a prática. E aí teoria, prática e questão. Teoria, prática e questão. Cara, provavelmente o que eu mais sei hoje em radiologia é emergência. Porque foi o meu ponto cego, foi a coisa que eu mais estudei, foi a coisa que eu mais, sabe? E como as outras coisas, tipo, eu já fui aprendendo mesmo e tal. Então, o que eu foquei foi o quê? Emergência. Então, hoje eu sou bom de emergência. Mas não foi porque eu aprendi isso na residência, foi porque eu corri atrás.
Hoje, eu me considero bom em tórax, mas hoje, com certeza, eu sei menos tórax do que eu sei emergência. Ninguém me ensinou emergência, fui eu que corri atrás. Então, cara, conselho aqui, quer estudar imagem? Teoria, se vire. Como é que você vai se virar? Sei lá. Vai, faz um curso, sei lá, faz alguma coisa. De preferência, faz essa teoria aqui já com essa base aqui, ó. Como é que você vai estudar essa teoria? Não faz E, igual ó, eu, não, malucão, que li o livro inteiro. Rapidinho, sobre o que você está falando. Duas coisas que você falou que eu usei para mim e fez muita diferença. Você disse que todo dia ia, na hora do almoço, responder a questão do Altmini, né? Geralmente eu fazia no início do dia. Meu preceptor que fazia na hora do almoço. Mas o negócio que eu sempre tentava fazer uma questão, alguma hora do dia. Na época que eu estudei para residência, tinha um aplicativo que hoje não existe, chamava MedQuiz. Esse aplicativo, ele não tinha comentário, você comprava as provas, tipo, as provas mais novas. E na época, a internet, que na época que a gente estudou para residência, a internet não era tão boa. Então, o aplicativo do MedQuiz era muito bom, mas ele demorava um pouco para carregar, para você ver as questões. Hoje em dia está bem mais rápido. Então, esse aplicativo ele era offline. Então, o que é que eu fiz nessa época? Eu coloquei do lado do WhatsApp, eu apaguei minha conta do Instagram na época, eu não tinha Instagram, passei 2 anos para estudar para residência. E do lado do WhatsApp eu coloquei esse aplicativo. A pessoa está perguntando o nome aí, já responderam, Altmini. Alt-titio, né? E toda vez que eu ia abrir o WhatsApp, eu tinha que responder 5 questões desse aplicativo, chamado MedQuiz. Que era algo bem rápido, não tinha comentário, eu respondia, aí eu entrava no WhatsApp. E fiz um gatilho mental, ó, você pode abrir o WhatsApp quando eu fizer isso. Ao longo do ano, eu respondi 3.000 questões só nesse aplicativo. Caralho. E eu tirava onda com meus amigos que eu tapava o enunciado e eu respondia a questão só vendo as alternativas. Eu vou dizer só vendo, porque você fazia tanta questão, Sim, e você só pelas alternativas você já sabia o que é que o autor queria, a resposta que era pelo diagnóstico diferencial, como ele dispõe. Então, isso eu falo no curso também. Às vezes o aprendizado, como por exemplo a radiologia que está aprendendo no seu Instagram, nos cursos, ele vem de fontes que você nem imagina que pode vir e vai fazer uma diferença gigantesca. Então, todo dia você responder questão sobre radiologia influenciou seu cérebro despertar aquele desejo de questão, de sempre estar aprendendo. E questão é uma forma de questionamento que é uma das melhores métodos de aprendizado. Questão. Não é o único. Coloca o nome aí depois. Deixa eu colocar aqui. Depois você coloca aí o nome do aplicativo. Que você está perguntando. Eu acho que é o que você falou, porque o meu eu já coloquei. Não, o MedQuiz não existe mais. Ele não existe. Eu procurei, já falei até com a empresa que chama Fuse, ele não existe. O Altmini é o de radiologia. Mas existe um aplicativo que eu gosto muito, que é o Anki, que é um de flashcards, que você pode baixar flashcards de vários temas. Então, tipo, tem neuroanatomia, neurocirurgia. Então, é um aplicativo que lhe ajuda também. Então, uma coisa é isso, é você aprender, você criar um gatilho mental para você aprender, você ser forçado a fazer alguma coisa para ter um benefício. Então, no meu caso, eu respondi 3.000 questões só desse aplicativo. Então, me ganhou uma habilidade de responder questão muito boa. E eu não estava estudando assunto, era um momento que era só podia entrar no WhatsApp se eu fizesse aquilo. E a segunda coisa que você falou, que agora eu esqueci o que ia falar, que era relativo, depois que você falou da forma que você aprendeu, da forma que você fazia. Como você tinha aprendido radiologia, foi fazendo tudo que você via que era curso, né? Tudo que tinha curso de emergência, de tudo você ia atrás. Eu tapei os meus pontos cegos. Eu valorizei o que eu tinha de bom, mas eu tapei meus pontos cegos. Eu não deixei para lá, sacou? Tipo, eu fui... Onde é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? E as pessoas têm que ser muito isso, assim. O fortalecer seu lado bom. Por exemplo, você está indo para a prova de residência. Eu sei muito clínica. Beleza. Mas o que vai te passar é você fazer uma boa nota em preventiva, uma boa nota em GO, uma boa nota em pediatria. Então, o que você não tem de bom, você tem que buscar fortalecer de várias formas. Ou fazendo um curso, ou não sei, mas tem que se motivar, porque o que você sabe muito, principalmente voltado para a prova de residência, ou para a vida até, eu falo até o exemplo de imuno. Quando eu fui estudar imunologia, quando eu lembro, eu não sabia de nada de imuno na época. Não tinha estudado muito biologia na época do colégio. Então, quando eu vi a primeira vez imuno, para mim foi um choque, assim. E eu tenho espondilite anquilosante, né? Uma doença autoimune. E na época eu tinha descoberto a doença e tal. Então eu tinha que conhecer sobre imunologia. Então eu lembro que eu peguei o ABIA, que era o Abras, o menor livro de Abras de imuno. E
comecei a ler desde o começo, como você começou a estudar radiologia. E hoje, até hoje, me traz uma segurança imune, que eu consigo entender o que é um imunobiológico, consigo entender o que é um anti-TNF, consigo entender como é que eu acho o linfócito T, o linfócito B até hoje. Porque eu fortaleci um lado que realmente eu não sabia de nada. E é exatamente o que você falou. Tudo você tem que buscar fortalecer o que você não acha que é bom. Se você não acha que é bom na produtividade do tempo que você determina estudando, você aprende muito pouco. Então, vai fazer curso relativo a isso. Aí, vê o curso modo psicopata, vê como é que a gente tenta passar a forma como eu aprendi. Se você não é boa em imagem, procura se aperfeiçoar em curso. Nada melhor do que você estar aprendendo com a pessoa que sabe passar. É como você falou, você foi ganhando essa habilidade do tempo de saber passar. E hoje você tem gosto disso, percebe que você tem uma facilidade. E é muito mais fácil você aprender assim do que, às vezes, lendo o livro, querendo ler um livro todo de radiologia, um livro todo de algum assunto. Porque você vai ter se sentir empolgado de aprender aquilo. Não é verdade? É verdade, cara. Não tem nem o que acrescentar mais assim. Eu acho que é exatamente isso. Cara, prática é muito importante, mas a prática sem uma base de teoria, você vai ter muita dificuldade. O ideal é você ter as duas coisas. Não fica só na teoria e se puder, não vai só para a prática, cara. Tipo, qual o segredo da coisa? É você conseguir fazer as duas coisas. E o outro segredo é não desiste dos seus pontos fracos, cara. Não desiste dos seus pontos fracos, porque se você quer ser diferente, você tem que ser completo. A massa vai desistir, a massa vai sentir dificuldade numa coisa e vai largar de mão, porque é ruim estudar o que você não sabe, é péssimo. Você já reparou que você tende a não gostar das matérias que você sabe menos? Eu era assim, eu odiava a ortopedia na faculdade, eu odiava, achava péssimo. Mas por que eu achava péssimo e tinha colega meu que achava maravilhoso? Porque eu não sabia nada, eu era ruim em ortopedia e tinha colega meu que era muito bom. Por que eu não gostava de geografia no colégio? Ah, porque a professora lá. Tudo bem, tá. Mas a culpa da professora, a culpa era minha que eu não corria atrás de saber geografia. E assim, eu não gostava de geografia porque eu era ruim em geografia. Você tá entendendo? E ser ruim não é perder em prova, não, viu, gente? Mas é porque o que eu considero ser bom é sempre acima da média. Eu não era acima da média de geografia. Por quê? Porque eu sabia menos, então eu estudava menos. E isso é um ciclo vicioso. Então quebra esse ciclo, cara. Você tem dificuldade em alguma coisa, estuda aquilo ali. Daqui a pouquinho você vai entrar num ciclo de que você aprende a gostar. Eu não nasci radiologista. Eu era cardiologista na faculdade. Eu era um mini arritmologista. Eu sabia tudo de eletro, meu irmão. Eu sabia tudo de eletro. Eu cheguei a fazer o ECG do médio grupo. Velho, é sério mesmo, sério. O que eu aprendi lá, digamos, dos 100% que eu aprendi de eletro na minha vida, 90% eu tinha aprendido sozinho. O curso foi muito bom, mas assim, eu tinha uma base já muito forte que eu tinha aprendido sozinho. Porque eu sou maluco, eu quis estudar eletro. Eu quis ser clínico. Eu era clínico. Eu não tinha nenhuma afeição por radiologia. Você viu que o Caio falou que ele entendeu o valor da radiologia quando ele era estudante? Esse não foi o meu caso. Eu entendi quando eu quebrei minha cara. Eu gostava era de clínica médica. Isso aí é que era minha paixão. Beleza. Então, não seja essa pessoa que eu fui. Porque, cara, depois o tempo que você vai ter que recuperar isso aí é um tempo muito mais sofrido, tá bom? É um tempo muito mais sofrido. Então, cubra seus pontos cegos. Se for talvez a melhor mensagem que eu posso deixar para você dessa live é: cubra os seus pontos cegos, porque você vai. É assim que você vai se destacar, tá? Então, hoje, qual é o meu ponto cego hoje? Hoje, eu acho que o meu ponto cego hoje é ser mais disciplinado para ser mais produtivo. Eu acho que eu posso ser mais produtivo se eu for mais disciplinado. Não é que eu me considere uma pessoa não disciplinada, mas eu acho que eu posso melhorar isso. Eu acho que isso é o que eu preciso melhorar para ser
para passar para o próximo nível. Tá bom? Então, eu tenho que ser assim, ó, regradinho de horário, igual o Caio é. Eu não sou assim ainda, mas eu vou ser, eu quero ser. Esse é o meu ponto cego, eu vou começar, ó, a correr atrás dele até a hora que eu me tornar. Porque entenda uma coisa, você pode ser e fazer Ei, tudo que falta 20 você... segundos, JP. Hã? Falta 20 segundos. Ixi, então acaba aí, Caio. Não, vamos. Ah, eu queria finalizar 10 segundos, mas finalizando. Pessoal que quiser fazer o curso Modo Psicopata, hoje